Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex e hoje eu quero estar falando com vocês sobre ETFs, né? Uma forma de você estar investindo internacionalmente. E o que são os ETFs, né? Eles são os Exchange Traded Fund, que nada mais são que fundos de investimentos que compram, né, um pacote de ações ou determinadas ações, depende do fundo de investimento, que fazem com que a pessoa que investe nesse fundo ela se exponha, né, a esses ativos. Em vez da pessoa de repente estar querendo comprar uma ação da Coca-Cola, uma ação da Nike, uma ação da Pepsi, o que ela faz? Ela compra um ETF e dentro desse ETF ela pode ter uma exposição a essa ação e a diversas ações, né? É basicamente quando você vai no mercado e você compra uma caixa de bombom. Você está comprando diversos chocolates diferentes lá. Um é bom, o outro é mais ou menos, um ou outro é ruim, mas você está se expondo, né, a diversos sabores diferentes. O ETF é exatamente a mesma coisa. Então, você precisa entender em que ETF você pode estar investindo ou não, né? E é isso que eu quero falar com vocês. A primeira vantagem é a diversificação, né? Que você está se diversificando muito bem em alguns ETFs, né? Outros não. Eu vou estar explicando um pouquinho mais à frente isso. O custo, né, de administração desses ETFs ele é baixo, né? Varia de 0,3 a 0,50 ao ano. Então, ou seja, daquele rendimento que você tem no ano, 0,03 a 0,50 vai estar sendo a taxa de administração daquele ETF. E você simplifica a forma de comprar, né? Em vez de eu estar comprando diversas ações de uma vez, né? Ou muitas vezes você não tem o dinheiro para comprar determinada ação ou determinadas ações e você se expõe a todas essas ações comprando um único ETF. Os primeiros ETFs que eu quero estar falando no vídeo são os ETFs brasileiros. O mais conhecido é o BOVA11, né, que é um índice Ibovespa, né? Ele replica as ações, né, dentro do Ibovespa. A taxa de administração dele é 0,10 ao ano. A gestora é a BlackRock Brasil. O perfil do ETF é de renda variável. Por que eu estou falando do perfil do ETF? Porque tem ETFs também de renda fixa. Não tem só ETFs de renda variável. Tem ETFs também de fundos imobiliários, né? E até mesmo de real estates, que são os REITs, né? Que são os fundos imobiliários norte-americanos. Para que serve, né, esse ETF? Para você se expor na Bolsa Brasileira. Pô, Alex, eu não sei onde eu vou investir e como eu vou investir e aonde eu vou investir. Você pode comprar o Ibovespa, né? E você está se expondo à maioria das ações do Ibovespa. Lá nós temos Banco do Brasil, Petrobras, Vale, só que nós também temos ações que não são muito boas. Então, eu não estou só me expondo a Petrobras, Banco do Brasil, Vale, eu estou me expondo a outras empresas. Qual que é o problema do Ibovespa? Ele não tem tanta diversificação. Eu tenho muita exposição a empresas como Petrobras e Vale, né, que são empresas de commodity. Então, eu tenho uma volatilidade maior dentro dessas empresas do que em outros ativos. Talvez para você o ETF do Ibovespa não seja uma boa, por conta da volatilidade. Você tem que entender qual que é o seu perfil. Um outro ETF que é muito bacana e é muito conhecido também é o IVVB11, replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, ou seja, quando eu estou comprando o IVVB11, eu estou me expondo às 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o ticker dele para você estar investindo em dólar é o IVV. Qual é a diferença do IVV para o IVVB11? O IVVB11 você está investindo diretamente numa corretora brasileira. Quando você tem uma exposição ao IVV, já é diferente, porque você tem que abrir uma conta internacional, que não é difícil, tá, pessoal? E você está investindo em dólar, né? Você está pegando, convertendo real em dólar e criando uma exposição diretamente no mercado norte-americano. E a taxa de administração é 0,023. Quem é a gestora do IVVB11 é a BlackRock do Brasil também. O perfil de investimento é uma exposição cambial, né? Por quê? Porque ali eu estou investindo também para investir nas maiores empresas do mundo, sim, mas eu também estou me expondo, né, à taxa de câmbio, que é muito flutuante. Hoje, o dólar ele tem uma volatilidade muito alta por conta do quê? Das incertezas políticas, né, incertezas fiscais, incertezas em relação à taxa de juros, incertezas em relação à guerra. Então, muitas vezes, as maiores empresas do mundo e os maiores países do mundo investem nos Estados Unidos.
Então, o dinheiro do mundo ele acaba migrando para os Estados Unidos e isso faz com que a nossa moeda brasileira se desvalorize. Então, quando eu converto meu dinheiro e invisto nessas empresas, eu estou me protegendo dessa volatilidade e dessa depreciação da nossa moeda. E basicamente esse ETF é para você criar uma exposição internacional. Temos também o Divo 11, que nada mais é que é o IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa Brasileira. Quando eu invisto nesse ETF, eu estou investindo nas empresas pagadoras de dividendos do Brasil e boas empresas pagadoras de dividendos. Lá dentro eu tenho o Banco do Brasil, tenho Taesa, tenho Itaú, tenho diversas empresas que pagam dividendos mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, né? E eu estou me expondo a um índice que, eu não sei em que empresa eu vou investir, que está pagando dividendo. Todo mundo fala que dividendos é uma boa, né? Eu quero ganhar dividendos, eu quero viver de renda, eu não sei onde investir. O Divo 11, ele te dá essa exposição. A gestora do Divo 11 é o Itaú Asset Management, que ou seja, é o Banco Itaú. O perfil é de reinvestimento, recebe os dividendos dessas empresas, porém ele está reinvestindo, né, esses dividendos nas próprias empresas. Isso é bacana, por quê? Porque muitas vezes você está recebendo dividendos e você não sabe onde realocar esse dinheiro. A própria gestora do fundo, ela já faz esse trabalho para você, então você não tem esse problema. E aqui basicamente é um comparativo entre o BOVA11, o IVVB11 e o IDIVO11. Na minha opinião, não é uma recomendação de investimento, eu não investiria no BOVA11 e talvez não no IVVB11 por conta de toda essa alta que nós tivemos em empresas de tecnologia. Eu estudaria, talvez, investir no Divo 11. Pô, Alex, mas eu quero me expor internacional. Então, o IVVB11 é uma ótima chamada, porém, ele já deu uma boa pernada. Eu quero falar diretamente com vocês sobre os ETFs que eu posso estar investindo tanto em dólar quanto em BDR. Né? Qual que é a diferença de eu investir num ETF em dólar e um ETF em BDR? Eu compro uma fração, né, daquela cota, daquele ETF no mercado internacional, eu não preciso comprar 100% do valor do ETF. Até que as pessoas investem então em BDR, que elas podem se expor à mesma corretora onde elas estão investindo as ações, então isso gera uma comodidade para a pessoa não precisa ter várias contas, ela não precisa estar olhando diversos locais diferentes, ela não precisa se expor e abrir uma conta internacional, ela não se expõe ao dólar diretamente, mas ela comprando um ETF de empresas internacionais. Quando eu compro um BDR, eu estou comprando um certificado internacional daquele ETF. Então, não estou comprando diretamente aquele ETF. Eu estou me expondo a uma dupla taxa de administração. Eu tenho taxa de administração internacional e eu tenho a taxa de administração desse BDR aqui nacional. Então, eu estou me expondo a uma dupla tributação por conta dessa exposição única no BDR. Qual que é um ETF que muitas pessoas estão se expondo hoje? É o VOO, que é um ETF que replica também o S&P 500, só que a taxa de administração dele é baixíssima, é 0,03. O foco dele é nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou, se eu quiser me expor ao ETF dele, eu vou comprar o BIVB39. Outro ETF que eu posso estar também me expondo em dólar é o QQQ, que eu estou me expondo a um índice Nasdaq, né? A taxa de administração dele é 0,20% ao ano. O peso dele, o foco dele é extremamente focado em empresas de tecnologia. Eu estou investindo em Apple, Amazon, Google, estou investindo na Meta, estou investindo na Nvidia, eu estou investindo em todas essas empresas. Eu quero comprar o BDR dele. É o BQQQ39. Então, basicamente, o que muda de um em relação ao outro é a taxa de administração, que é um pouco maior. Uma outra forma de você se expor ao mercado norte-americano e no mundo todo é o VT. Eu invisto muito. Por quê? Porque eu quero me expor ao mundo, eu não quero só me expor aos Estados Unidos. Na minha opinião, é um excelente ETF. Por quê? Porque eu não estou investindo só no mercado norte-americano, eu estou investindo em diversos outros países. Eu estou me expondo à Coreia do Sul, eu estou me expondo ao Japão, eu estou me expondo à China, eu estou me expondo em diversas partes do globo. É uma ótima diversificação para quem não sabe onde investir e quer realmente ter a oportunidade de investir internacional em empresas que de repente você não conhece, você nunca viu. Eu não conheço o mercado norte-americano como um norte-americano que vive lá, ou um chinês que vive na China, ou um japonês que vive no Japão. Isso é muito bacana. E o ticker dele, para quem quer comprar o BDR dele, é o
BACW39. Na minha opinião, eu prefiro investir no VT, porque ali realmente eu estou me expondo ao dólar, eu estou deixando meu dinheiro um pouco fora do Brasil, com esses riscos que nós temos hoje em dia. Eu prefiro deixar parte dos meus investimentos realmente no mercado norte-americano. E aqui também está um comparativo de cada um deles, né? Aonde eu estou investindo com cada um deles, isso é muito bacana. Pega aqui, ó, tira uma foto, estuda sobre eles, para que você não cometa uma cagada, tá? Esse vídeo aqui, novamente, lembrando, é um vídeo educacional. E aqui eu quero estar falando com vocês sobre a variação deles frente ao CDI. O BOVA11, se eu tivesse aplicado R$100 há 10 anos atrás, quanto que eu teria de rendimento com o BOVA11? Eu teria acumulado 186% de alta, ou seja, eu teria hoje R$286, apliquei 100, eu teria hoje R$286. Se eu tivesse aplicado esses mesmos R$100 no CDI há 10 anos atrás, eu teria R$144. Pô, Alex, então, por que eu estou aplicando no CDI? Por que eu estou aplicando na renda fixa? Eu vou colocar todo o meu dinheiro na renda variável. Mas olha isso aqui. Se você reparar, a linha do CDI, ela sempre se mantém crescente. Ela está crescendo continuamente durante todo esse período. Só que olha o Ibovespa, olha a volatilidade, olha a diferença do Ibovespa. O Ibovespa tem momentos que ele tocou, né, a mesma rentabilidade do CDI. Então, se você não quer se expor a uma volatilidade que de repente você pega um momento de alta, a gente tem um crash no mercado, que é o quê? Uma correção absurda, brusca, de repente por por um acontecimento muito forte, ou no mundo, ou no nosso país, e você pega o pior momento para você estar investindo naquilo, colocou todo o seu dinheiro e de repente você perde um pouco do seu dinheiro, e aí você fala assim, pô, a bolsa é cassino, eu vou tirar meu dinheiro, e você deixa de se expor a alguns ativos por conta desses momentos. Então, estuda, não é simplesmente olhar o passado e falar assim, ah, vai dar tudo certo. Você tem que estudar para que você não cometa cagadas. E aqui eu quero te mostrar a exposição ao dólar e quanto que eu teria hoje se eu tivesse investido $100 em 2015. O VOO, ele teve uma rentabilidade de 295%, isso é excelente, né? Ele bateu o Ibovespa, ele bateu o CDI, então olha isso, cara. Você se expôs ao dólar, você multiplicou seu patrimônio muito mais vezes do que se você só tivesse se exposto à Bolsa Brasileira ou à renda fixa. O QQQ, ele teve uma brutalidade de rentabilidade, ele valorizou 492% nesses últimos 10 anos. Ele bateu o CDI, ele bateu o Ibovespa, ele bateu o VOO, ele bateu o VT. Só que em 2022, olha a volatilidade que o QQQ ele sofreu em relação aos outros. Todos os outros, eles também tiveram uma queda, mas olha a brutalidade da queda do QQQ em relação ao VT ou o VOO, ou até mesmo ao Ibovespa, ou até mesmo ao CDI. A pessoa que comprou lá em 2021 o QQQ e de repente em 2022 perdeu uma fatia relevante do seu patrimônio, tirou, né, por conta do risco, por conta do efeito manada, não, todo mundo está vendendo, então eu vou vender também, perdeu uma pernada absurda, né, e poderia ter se exposto e ganhado muito dinheiro no mercado norte-americano investido no QQQ. Então, é isso que eu falo para vocês. Se vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não invistam. Ou se exponham e se exponham pouco. Porque pior do que perder dinheiro é não aproveitar as oportunidades que o mercado te dá, né? Se expondo a mercados mais desenvolvidos do que o nosso mercado. Em relação ao VT, ele não rendeu tanto quanto os outros, mas ele bateu o CDI e ele bateu o Ibovespa. Então, basicamente, para quem não sabe o que fazer, para quem não sabe onde investir, cara, o ETF ele é uma ótima entrada para você estar se expondo, né, a um mercado internacional ou até mesmo o mercado nacional do nosso país. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual tipo de conteúdo você quer que eu traga para os próximos vídeos no canal. Eu sou o Alex, o Investidor Metanoia,